vamos então para a formação de sociedades no Brasil e na Bélgica. Aqui então temos já o ponto de investimento direto. Vamos ou não vamos abrir uma sociedade na Bélgica, né? Então vamos apresentar como é que funciona aqui e lá. Primeira questão, tanto aqui quanto na Bélgica há a figura da filial da branch. Não é recomendado. Por quê? No caso do Brasil, uma filial belga, uma empresa que uma filial belga aqui é complicado. Por quê? Porque ao contrário de uma constituição normal de sociedade, precisa-se de um decreto do Poder Executivo Federal, né? Então, para começar, a burocracia é muito maior e não é recomendado. O que é recomendado aqui no Brasil é uma sociedade brasileira com sócios estrangeiros. Na Bélgica, a recomendação é a mesma. Vamos abrir uma subsidiária lá sobre a forma de uma das sociedades que existem lá. A branch não é recomendada por quê? Porque na Bélgica ela não tem personalidade legal. O que significa isso? Não há separação entre os ativos desta branch, que seria de origem brasileira, e os ativos da própria empresa brasileira. Quando se abre uma subsidiária na Bélgica de uma empresa brasileira, os ativos estão segregados. Então, no caso de possíveis dívidas, há uma segurança maior. Vamos então ver como é que funciona a nacionalidade das sociedades. O que é uma empresa belga? O que é uma empresa brasileira para fins de nacionalidade? No Brasil, há mais ou menos uns 15 anos, a nacionalidade de uma empresa ela era determinada pela origem do capital social. Hoje não é mais assim. Hoje o que interessa é onde está a sede dessa empresa. E não há problemas de haver sócios estrangeiros, mesmo que não residentes. A única particularidade de que é necessário ter constantemente um procurador aqui no Brasil para agir em nome dele. A nacionalidade da empresa belga é a mesma coisa. Não importa se a totalidade de seus sócios são estrangeiros, ela estando sediada na Bélgica vai ser uma empresa belga. Quais são as espécies societárias que existem? Todas essas daí. Não vamos falar de todas, obviamente, mas as mais utilizadas, que são as grifadas em azul. No caso da Bélgica, SPRL ou BBVA, me desculpe não pronunciar o nome inteiro, que eu não sei, a Sociedade Anônima Belga, a Sociedade Momentânea Interna, que tem correspondências com tipos societários brasileiros. A Sociedade Limitada Nossa. A Empresa Individual Limitada é uma espécie societária que vai passar a vigorar a partir de 2012. A Sociedade Anônima Brasileira, a Sociedade Monta de Participação e a Sociedade de Propósito Específico. Então vamos ver o que cada uma dessas sociedades requer para estar sendo estruturada. No caso da Sociedade Limitada Brasileira aqui, nós temos a necessidade de 2 sócios, a personalidade legal, portanto a responsabilidade é limitada àquilo que o sócio colocou dentro da sociedade. A sociedade tem dívida? Vai até o capital da sociedade. Se a dívida é maior, não vai adentrar no bem do sócio. E não há uma estipulação de um capital mínimo. Já a correspondente dela na Bélgica, ela pode ter sim um ou mais participantes, ou seja, você não precisa ter a necessidade de 2 sócios. Ela também tem a responsabilidade limitada, só que tem uma característica específica, que é a necessidade de 18.550 euros para estar funcionando o capital dessa sociedade, havendo uma necessidade de 1/3 disso ser pago no ato da incorporação da sociedade, certo? Agora, isso verificou-se que para os pequenos empreendedores da região não funcionava o valor muito alto. Então criou-se uma espécie societária que é a startup. Só pessoa física pode começar ela. Só que ao contrário de ter a necessidade de 18.550 euros, há apenas a necessidade de 1 euro. Só que não é tão simples. Por quê? Porque após 5 anos, em algumas condições, essa sociedade aqui precisa se transformar nessa. Portanto, seguir essas características.
depois eu volto nesse slide aqui, só para continuar nessas características da startup, nós vamos ter aqui, então, se ela emprega 5 pessoas, há necessidade dela virar a SPRL normal. As cotas não podem ser transferidas para as empresas, certo? Depois de 3 anos, os sócios passam a ser responsabilizados pela diferença que eles ainda não colocaram dentro da sociedade. Os diretores gerentes só podem ser pessoas físicas e 25% do lucro dessas sociedades tem que ser mantido dentro delas. É a sociedade, a espécie societária na Europa que mais faz o quê? Vamos ceder o dinheiro aqui para criar uma musculatura inicial. Bom, eu disse que é a possibilidade de um participante nessa sociedade belga. Aqui no Brasil, nós temos a figura do empresário, que não está aqui presente, mas a partir de 2012 vai ser sim possível uma única pessoa constituir uma sociedade em que o patrimônio dela esteja destacado, está separado da sociedade, né? Isso aí vai passar a vigorar a partir de 2012, só que vai exigir um capital mínimo de 100 vezes o maior salário mínimo vigente. Sociedade anônima. Bom, isso aqui é um assunto muito complexo, assim como as outras sociedades, estamos só falando sobre o básico, né? A responsabilidade aqui no Brasil é limitada, existe a necessidade de 2 acionistas, não há estipulação de capital mínimo, e ela pode ser aberta ou fechada. O que significa isso? A aberta pode captar recursos no mercado de capitais. A sociedade anônima na Bélgica, ela também é por 2 acionistas, tem a responsabilidade limitada, mas há necessidade de um capital mínimo de 61.500 euros. Caso ela resolva captar recursos no mercado de capitais, vão ser necessários esse montante aqui. A diferença dessas sociedades para as limitadas, as anteriores, é a maior transparência, só que também tem um custo mais elevado e recomenda-se para grandes empreendimentos. Poder de controle dentro de uma sociedade é o controle real, né? Então, tanto a lei das SAs quanto o Código Civil aqui no Brasil, quanto o Código Comercial belga vão definir controle em razão da realidade desse poder. Se um acordo de acionistas, os acionistas, os sócios, conseguem determinar o destino da sociedade, elegendo diretor, elegendo conselheiro, mas eles detêm o poder de controle máximo dentro da estrutura. Vamos falar um pouco então agora da administração. Como é que funciona a administração dessas sociedades, né? Bom, voltando então lá à sociedade limitada no Brasil e a sociedade limitada, vou falar assim, na Bélgica, nós temos o quê? Aqui no Brasil não pode ter empresa administrando como diretor. Lá na Bélgica pode, só que você vai ter a necessidade de fazer o quê? Determinar uma pessoa para permanentemente estar representando esta empresa. E há uma característica específica que é o quê? Se o administrador ele for apontado na Assembleia Geral de Cotistas, precisa de decisão majoritária apenas para tirar ele. Se ele for apresentar um contrato social no ato de incorporação, só pode ser removido por decisão unânime dos cotistas. Então, essas pequenas peculiaridades, no dia a dia, podem trazer grandes dores de cabeça. É preciso sempre estar prestando atenção. Uma grande diferença entre o Brasil e a Bélgica é que aqui na Bélgica os administradores eles podem ser estrangeiros e podem não ser residentes. Só que lá no Brasil não. Aqui no Brasil, desculpa. Eles precisam ser residentes, apesar de poder ser estrangeiros. E tem uma característica também do capital, né? Aqui no Brasil, se o capital integralista
integralizar esse capital X no A ou em parcelas, digamos assim. Que é o quê? Colocar o dinheiro efetivamente dentro da sociedade, né? E a subscrição seria a promessa de colocar o direito dentro da sociedade. Se o capital não estiver integralizado, a aprovação dos administradores dependerá da aprovação da unanimidade dos sócios, né? Agora, se tiver integralizado, se o capital já estiver lá dentro, 2/3 já é suficiente para estar manejando o administrador. A administração nas sociedades anônimas, nós temos aqui estruturas parecidas também, né? Na Bélgica, nós vamos ter aí alguns pontos interessantes, que o prazo de mandato determinado pela lei, ou seja, os diretores podem ficar diretores por quanto tempo? 6 anos, podendo serem reeleitos. Aqui no Brasil, é a metade do tempo, são 3 só, né? As questões de estrangeiros, que já falamos. E aqui no Brasil temos peculiaridades, né, nessa administração da sociedade. Aqui nós temos, por exemplo, o Conselho de Administração. Esse Conselho de Administração é um intermediário entre o diretor e o acionista, digamos assim. 3 membros com prazo de mandato de até 3 anos, permitida a reeleição do Conselho de Administração aqui no Brasil. Na Bélgica temos uma figura parecida, e lá temos o Conselho também de Direção. Como eu já disse, a possibilidade de ter a empresa e também de um diretor para o dia a dia. Responsabilidade dos administradores, como é determinada aqui no Brasil, também é determinada em qualquer outro país, em qualquer outra jurisdição, e também vale para, por exemplo, o representante comercial.